Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Profeus. É um canal novo, acabamos de chegar à plataforma, que trata de assuntos relacionados à construção civil. Na aula de hoje falaremos especificamente sobre os revestimentos em argamassa, dando continuidade à nossa série de vídeos. Falaremos de sua definição e da importância dos materiais ali envolvidos. Vamos começar? Bom, pessoal, conforme já apresentamos, já introduzimos o conteúdo, vamos falar na aula de hoje sobre o revestimento argamassado, ou revestimento em argamassa mista, né? Existem várias nomenclaturas para esse revestimento, mas é aquele revestimento composto pelas camadas de chapisco, emboço, reboco e assim sucessivamente, né? Para entendermos melhor esse tipo de revestimento, nós precisamos entender antecipadamente o que seria argamassa. E a definição de argamassa está sendo projetada aí na tela, seria uma mistura homogênea de aglomerantes, agregados miúdos e água, contendo ou não aditivos, dotada de capacidade de endurecimento e aderência, cuja composição de materiais varia de acordo com a utilização. É muito importante nós entendermos essa definição, porque é através dela que a gente vai entender o papel de cada material nessa mistura de argamassa mista, tá? Isso é muito importante, preste atenção, né? O primeiro material que eu quero apresentar, vou marcar aí na nossa definição, antes, né, grifando ali capacidade de endurecimento e aderência, que são as propriedades principais que esses materiais vão precisar fornecer. Nós temos que entender agora o papel de cada material. O aglomerante, né, nesse caso representado pelo cimento Portland, ele vai ter a função de fornecer resistência mecânica, aderência, retenção de água. É muito importante você entender o papel do cimento numa argamassa mista. Por quê? Porque dependendo da argamassa que eu estou querendo produzir, um excesso de cimento pode ter uma propriedade, fornecer uma característica, né, alterar as propriedades, ou a falta, né, a escassez de cimento pode gerar outras alterações nessas propriedades. Então é muito importante você observar o papel do cimento. Nesse caso, as características que eu cito como relevantes no papel do cimento seria a resistência mecânica, a aderência e a retenção de água, né? Lembrando que a falta, uma escassez de cimento, vai gerar o quê? Baixa resistência mecânica, baixa aderência e baixa retenção de água, né? Então, como mostrado aqui, deixa eu pegar minha canetinha, como mostrado da definição, a argamassa em si, a gente pretende, nós queremos que ela tenha endurecimento, que está relacionado à resistência mecânica, e aderência. Então, a falta de cimento pode gerar uma escassez ou essas propriedades não se encontrarem de maneira satisfatória. Então, o papel do cimento é extremamente alto na mistura, né? Lembrando que em argamassas, no sistema de argamassa mista, a argamassa mais resistente não necessariamente é a melhor argamassa, né? A propriedade mais desejável na maioria das argamassas é a aderência, tá? Aderência à superfície. Tá, então falando um pouquinho sobre isso, nós temos esse é o papel do cimento e o excesso de cimento. Falei o que pouco cimento poderia causar. O que o excesso de cimento pode causar? Se eu coloco muito cimento, eu vou ter um efeito de retração. Por quê? O cimento ele tem uma reação exotérmica. Na sua reação de hidratação, ele vai liberar muito calor. Ele vai se expandir. Nessa expansão, tudo que expande retrai. Então, na retração, vai acontecer ali, as tensões vai gerar um quadro de tensões naquela superfície e vai gerar as fissuras, né? As tão famosas fissuras. E no caso, um excesso de cimento também vai reduzir a minha resiliência. O que seria isso? É a famosa capacidade de absorção.
sou uma pessoa muito resiliente, né? Eu tenho a capacidade de absorver deformações, né? Esse papel aí não está vinculado ao cimento. Quanto mais ou quanto maior o meu teor de cimento na mistura, maior eu tenho resistência mecânica, aderência e uma possibilidade de retenção de água, né? Quanto maior a quantidade de cimento, menor é a minha resiliência, porque eu vou ter uma massa, uma mistura mais resistente, mais endurecida, consequentemente ela não vai se deformar muito, tá certo? Então, recapitulando, nossa aula de hoje é entender os papéis dos materiais na argamassa que vai ser utilizado no sistema de argamassa mista, no revestimento argamassado. Então, presta atenção, fica atento, né? Entendendo o papel do aglomerante, no caso do cimento, nós também temos que falar um pouquinho sobre a cal. Fala da cal é muito importante, é extremamente relevante nós discutirmos o papel da cal dentro do sistema de argamassa mista. Por quê? Diferente do cimento, que promove aderência e resistência mecânica, a cal ela vai atuar fornecendo a resiliência, que eu acabei de citar no slide anterior. Então a cal ela vai entrar fornecendo plasticidade, aderência e também auxiliando nessa retenção de água, né? Então é muito importante você ter um traço que utilize cal a depender do que você vai utilizar. Por exemplo, o chapisco, ele não utiliza cal, porque o propósito dele é principalmente aderência. Mas quando eu vou para embolso, né, ou outras, dependendo da minha aplicação da argamassa, eu preciso da cal, porque eu preciso de um material, de uma superfície que ela absorva mais as movimentações, tanto térmicas como que a própria estrutura possa ocorrer e ela possa se deformar acompanhando, tá? Então a importância da cal é muito elevada. E aí é sempre interessante, né, quando a gente vai tratar desse assunto, você saber especificar também esses materiais. No slide anterior eu não citei, mas os cimentos que nós geralmente não utilizamos para o sistema de argamassa mista é o cimento CP3 e o CP4. O cimento CP3 rico em escória, o cimento CP4 rico em pozolana. Porque esses cimentos eles têm um baixo calor de hidratação, sua reação é um pouco mais lenta, então ele pode de alguma maneira atrasar o processo executivo do seu revestimento em argamassa mista. Então, cimento CP3 e CP4, pelo alto teor de escória e pozolana, geralmente não são indicados para o sistema de argamassa mista. Então, por que eu falei de especificação? Porque quando chegar aqui na cal, é muito importante a gente entender que tipo de cal nós vamos utilizar. Uma coisa que tem que ficar muito clara, você não vai utilizar a cal virgem, por favor, preste atenção. Você não vai utilizar a cal virgem na sua argamassa, você vai utilizar cal hidratada. Ah, professor, não tem problema eu usar a cal virgem. Ah, tem um problema muito grande. Lembra que eu citei que a reação do cimento é exotérmica? A reação da cal virgem também. E é muito exotérmica, libera bastante calor. Então o que vai acontecer? Se ao invés da cal hidratada eu colocar a cal virgem, ela vai pegar a água da argamassa, ela vai se hidratar e ela vai ter a sua reação sendo desenvolvida e liberando muito calor. Consequentemente, gerando o quê? O que vai gerar? Vai gerar uma grande expansão, consequentemente uma grande retração. Então a chance do seu revestimento fissurar, se você utilizar a cal virgem, é muito grande. Então você precisa utilizar uma cal hidratada, ok? Mas qual cal hidratada? Vamos chegar aí daqui a pouco, né? Vamos lá, eu cheguei na minha obra e no local onde eu preciso desenvolver o meu empreendimento e não consegui encontrar cal hidratada. O que eu vou precisar fazer? Se você não encontrar uma cal hidratada ou não encontrar uma cal hidratada de qualidade, você pode se utilizar do que chamamos de maturação da cal, né?
que aí, se você estiver curioso, quiser saber melhor sobre o processo de maturação da cal, você coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre esse processo. Mas basicamente seria você hidratar essa cal virgem numa mistura com areia e deixar ela pré-hidratada para entrar na sua argamassa, né? Então você hidrata ela antes de aplicar essa cal na sua argamassa, no seu revestimento, tá certo? Então atenção a isso. Então tudo bem, onde eu vou construir, eu consigo encontrar a cal hidratada, consigo com facilidade. Então qual cal hidratada eu vou comprar? Se você não tiver condição de maturar mesmo a cal hidratada, é importante, dependendo da qualidade da cal, você vai entender, é importante você fazer a maturação da cal. Se você não tiver condição de maturar essa cal, a cal que eu recomendo que você compre é a CH1. CH3, CH2, CH1. A CH1 ela é mais hidratada do que as outras, né? Então você corre um risco menor de ter esse fenômeno de expansão, retração e uma fissuração, né? Então eu indicaria você comprar a CH1. Se você não tiver condição de comprar CH1, né, você tem condição de maturar a cal na sua obra, né? Então você pode comprar outra qualidade de cal, né, e fazer essa maturação e aplicar. Mas caso você queira aplicar a cal diretamente, né, eu aconselho então que você compre no mínimo não, né, que você compre a CH1 por ser a cal melhor hidratada, que já vem sacada e fabricada para isso, tá bom? Beleza, pessoal? Entendendo isso, ainda tem um aglomerante que alguns resolvem usar ainda, né? Quem já ouviu esse barrozinho vermelho, né? Que o pessoal usa nas quadras de tênis, nas quadras de saibro, né? Saibro é esse barrozinho vermelho que na verdade é um intemperismo ali que a gente tem nas rochas graníticas, material muito rico em feldspato, né? E enfim, esse material, que é o saibro, ele não é recomendado para ser utilizado em substituição à cal. Algumas pessoas já têm isso aculturado, né, e não vê problema. Pois eu vou apresentar exatamente qual seria o problema de você usar o saibro, né? Primeira coisa é falta de controle de qualidade. Qual o controle que você vai ter pegando esse material in natura, no máximo peneirando e aplicando? A quantidade dos seus componentes varia absurdamente, né? O teor de cada mineral ali varia de maneira substancial. Então, primeiro ponto é a falta desse controle de qualidade. Não tem controle de qualidade. Então, primeiro ponto é isso. E falta alta retração de suas partículas finas. Qual é a grande questão? A grande questão aqui do saibro, né? A questão do saibro é que se ele tem uma alta retração de suas partículas finas, significa que ele tem uma alta expansão. Então acontece muitas das vezes de você utilizar o saibro no lugar da cal, e quando o seu empreendimento, sua construção está no período de chuva, o seu revestimento ele vem abaixo, como representado nas ilustrações aqui. Quem não já viu uma situação parecida com essa, né? O revestimento realmente desplacando, né? Não tendo aderência, porque ao invés da cal se utilizou aqui o saibro, né? E qual o problema disso? O problema disso é porque na presença de água ele vai expandir e aí a gente já tem uma patologia, né? Já favorece as manifestações patológicas. Se ele vai expandir, ele também vai retrair muito. Então, não é aconselhado, mesmo que seja um pouquinho mais barato, você utilizar saibro, mas você vai ter aí um problema muito maior para vencer, para resolver futuramente. Então, utilize a cal, de preferência uma cal hidratada, tá certo?
Falando ainda dos aglomerantes, não é o caso do sistema de argamassa mista chapisco, embolso, reboco, mas ainda cito como aglomerante aqui o gesso, né? Por que o gesso é muito interessante? Porque ele tem um rápido endurecimento, excelente acabamento e permite pequenas espessuras. Porque ele acaba sendo muito útil quando o sistema é bem industrializado. Um sistema de alvenaria industrializado seria o quê? Eu com controle geométrico bacana, tudo no esquadro, tudo perfeito, porque eu consigo com o gesso aplicar ele diretamente no bloco, diretamente na alvenaria e com espessuras ali até 2 centímetros. Então é rápido, dá um excelente acabamento e eu consigo espessuras muito pequenas, ou seja, eu tenho uma economia substancial, além de evitar várias e várias camadas de argamassa mista, certo? Por isso que eu achei importante citar um pouquinho sobre o gesso. Bom, pulando um pouquinho a utilização do gesso, as suas vantagens, vamos falar agora sobre os agregados miúdos, né? Então, sabemos ali que agregado miúdo, quem já tem uma noção de materiais, né? Espera-se que quem esteja aqui já tenha uma noção mínima dos materiais de construção. Agregado miúdo é aquele que fica abaixo da peneira 4,75 mm e retido mais que 95% na peneira 200, né? Acima da peneira 200, que seria ali 0,075 milímetros, né? Então, qual é a função aqui dos agregados? Primeira função dos agregados é aumentar o rendimento, ou seja, eu gero mais volume na minha argamassa, eu consigo ter um volume maior por conta desse agregado, que é inerte, está ali aumentando o volume, ocupando espaço. Eu tenho a diminuição da retração, por quê? Porque a areia é inerte, ela não vai expandir, não vai ter essa reação exotérmica, tal qual o cimento tem, tal qual a cal também tem, então diminui essa retração, né? Então isso daí se torna muito interessante, né? E aí é interessante comentarmos um pouquinho sobre a influência das areias finas e areias grossas. As areias finas geralmente aumentam a plasticidade da minha argamassa, né? Então, por exemplo, eu não utilizo para reboco, por exemplo, para reboco, que é aquela última camada mais fininha, eu não utilizo uma areia grossa, porque eu quero uma alta plasticidade, uma alta maleabilidade daquela argamassa e um melhor acabamento, né? Então eu utilizo uma areia fina, maior plasticidade. Já quando eu quero maior aderência, maior resistência, eu utilizo uma areia mais grossa. Como exemplo, eu tenho do chapisco. Então essa é a distinção que nós fazemos com relação à areia, tá certo? E aí é interessante a gente observar qual tipo de areia nós vamos utilizar. Eu não estou tratando especificamente aí das especificações precisas do teor químico, da análise química dessa areia, mas eu trago como recomendação você não utilizar uma argamassa que tenha muita matéria orgânica. E para você determinar isso, se essa areia ela não tem muita matéria orgânica, estou citando aqui a NBR NM49. E por quê, né? Porque não pode ter muita matéria orgânica. Se eu tiver muita matéria orgânica na minha areia, ela vai agir deleteriamente ao cimento, prejudicando a reação de hidratação. É como se formasse uma pequena camada, uma barreira em cada grãozinho de cimento e pedindo que essa reação, que essa hidratação ocorra. Consequentemente, abaixa a minha resistência. Então, só o fato de ter matéria orgânica na minha areia é um fator prejudicial que eu tenho que evitar, tá certo? E aí, como o litoral do Brasil é enorme, muita gente questiona, será que eu posso utilizar a areia da praia? Bom, eu de praxe já recomendo, a areia tem que ser lavada. Se for areia de praia, tem que ser lavada. Eu trouxe algumas referências, né, que alguns autores citam, que se eu for substituir parte da areia de rio por uma areia de praia, né, que eu tenho uma substituição ali menor que 25%. E trago também um artigo, eu vou colocar na descrição do vídeo,
né, segundo Ferreira, RL et al., pode-se utilizar desde que lavada. Então, acabou que a nossa recomendação ali casou, né? E para que se essa areia for utilizada, que ela seja lavada. Por quê? Né, a presença dos sais, dos íons cloretos ali, tende a prejudicar a sua resistência, né? Trabalha ali na zona de transição, impedindo essa reação, né? Não é uma aula específica sobre materiais, então não vamos nos aprofundar sobre isso, né? E aí, já falamos sobre os aglomerantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre a água, né? Falamos sobre os aglomerantes, agregados miúdos, falar um pouquinho sobre a água. Qual a questão da água? A água, é natural que se a água for destinada ao abastecimento público, ao abastecimento humano, ela também possa ser utilizada em concretos e argamassas, né? Mas existe norma específica para isso, é bom que você procure, né? A referência normativa, principalmente para concreto, existe um apanhado de normas específicas para concreto produzido, concreto de cimento Portland, né? As características da água, mas para argamassa eu vou citar o problema novamente da matéria orgânica, né? Então, o mesmo efeito que a matéria orgânica causa na areia, se eu tiver uma água com muita matéria orgânica, eu também vou ter o mesmo problema. Então, atenção a isso, né? Então, vamos observar, tomar cuidado com a qualidade dos meus materiais, né? E aí, antes de falar um pouquinho dos aditivos, essa questão da qualidade dos meus materiais me lembra muito do professor Joaquim, fundador e, né, já descansa, né, fundador da Tecomate, uma empresa pernambucana, cuida ali de controle tecnológico no Nordeste. Ele sempre dizia que a qualidade do concreto, a qualidade do seu traço, a qualidade do seu produto final, ela depende dos seus materiais. Então, muito importante que a gente preste atenção na qualidade de todos esses materiais envolvidos, né? Mas chegando aqui nos aditivos, o que nós temos? Além do aglomerante, agregado miúdo e água, eu posso ter os aditivos, que eu posso ter um incorporador de ar, né? Que ele aí vai gerar na minha mistura, vai fornecer ar à mistura, formando microbolhas, né? E aí vai aumentar o volume da minha mistura. Geralmente utilizamos incorporadores de ar para argamassas de preenchimento de laje, só para fazer aquele capeamento, preenchendo aquele espaço vazio, e não pesa muito, né? Porque ela está com ar incorporado, consequentemente não é argamassa muito pesada, né? Aditivos também que são muito importantes de você trabalhar são os impermeabilizantes. Principalmente é importante áreas molhadas, banheiro e fachada. Muita gente esquece de utilizar aditivo impermeabilizante em suas fachadas, no seu banheiro, por isso que a gente tem tanto problema de infiltração e etc, né? Importante falar sobre os impermeabilizantes. Retentores de água, o que seria isso, né? Quando eu estou com a argamassa no seu estado fresco, a tendência é que a água comece a sair. A água começa a evaporar e sair da minha mistura. Então eu coloco um aditivo que vai dificultar que essa água saia com facilidade, deixando a argamassa mais plástica, mais fluida, mais tempo enquanto eu estiver trabalhando com ela, tá certo? Além dos retentores de água, eu tenho as resinas, que aí tem característica de aumentar a resistência, de fornecer mais algumas propriedades, tá certo? Aumentar a resistência e as próprias adições. As adições minerais, que aí pode ser uma escória, pode ser uma pozolana, eu posso estar ali utilizando, de repente, para aumentar um ganho de resistência, né? Então, são esses os aditivos e adições geralmente utilizados, né? E é isso. Eu trago como referência, que é muito importante, você analisar essa aula, estudar, se debruçar sobre ela, pesquisar sobre o tema, mas existe norma, né, a norma brasileira que fala aqui das características da argamassa para ser utilizada em revestimentos de paredes e tetos. A norma seria essa, NBR 13749. Consulte a norma, veja quais são os requisitos, quais são as características dos materiais, o que é preconizado em aderência, em resistência,
né? Então tá aí a norma para consulta, tá bom? Eu agradeço, né? É um tema que eu acho muito relevante, eu acho que a gente vai construir muita coisa falando aí sobre as argamassas. E é isso. Obrigado pela sua participação, comente, contribua, fala aí nos comentários, manda o vídeo para os colegas que estão ali precisando e a gente vai trocando ideias, vai se conhecendo, vai ali criando um canal muito bacana de troca de conhecimento, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e é isso.